Fala aí pessoal, tudo certo? Mais um vídeo aqui no canal no ar. E hoje é o segundo dia, se você não viu, eu não sei porque pouquíssimas pessoas viram, sugiro a vocês voltarem, se vocês gostarem desse tipo de vídeo, claro, de curiosidade, que eu falei sobre a história a história por cima, claro, do torneio Rio-São Paulo, a conquista do Rio-São Paulo de 97, a Copa Conmebol de 98, as situações de que muita gente considera, muita gente não, né, eu até falei no vídeo, eu acho que algumas pessoas consideram o jejum, a quebra do jejum, né? Mas a maioria considera só 2002 mesmo. Expliquei o contexto histórico e tal. A maioria das pessoas obviamente entendeu. Tem gente comentando que considera, né, a quebra do jejum e tudo mais, mas em momento nenhum a ideia é desmerecer título. Inclusive eu cito no vídeo, são títulos importantes e tudo mais, mas tem gente que ou é mau caráter ou é só desprovida de inteligência, né? Então, por favor, não sejam. Tá muito bem explicado. Mas tá lá, o vídeo tá bem legal, modéstia à parte. Postei hoje de manhã. Agora, sobre a base, já que de manhã eu já tinha gravado aquele vídeo ontem, né? Eu hoje de manhã fui assistir ao Sub-17 lá no Eurico Mursa, Santos e União de São João de Araras. E à tarde fui assistir no Estádio Espanha, Santos e Ponte Preta. 2 jogos pelos campeonatos paulistas, Sub-17 e Sub-20, claro. O Sub-17 já está na segunda fase, o Santos, segunda rodada da segunda fase, o Santos venceu, está com 6 pontos, divide a liderança ali com o Ibrachina. E o Sub-20 bateu a Ponte, é a 10ª rodada da primeira fase ainda, são 15 rodadas, se eu não estou enganado, essa primeira fase. Não sei em que lugar o Santos está, não olhei a tabela, mas o Santos estava em sexto antes dessa vitória, talvez tenha pulado ali para quarto e tudo mais, resultado aí bem importante, apesar do jogo não ter sido tão bom assim. Mas vamos falar sobre tudo isso. Antes eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal se você quiser se tornar membro também, que aqui seja membro. E propaganda da Barraca Burger rapidinho, já volto. Antes do vídeo, hoje o Barraca Burger tá diferente. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Chegou, pediu o lanche agora há pouco. Chegou, rapidinho. Então só vou pedir para vocês, segue o Barraca Burger lá no Instagram, @barracaburger_, para você fazer seu pedido. Lembrando, cupom de 10%. Você fala que veio do canal Jogo Falado, ou na hora de pedir lá no delivery, cupom Jogo Falado, você escreve, que você vai ter 10% de desconto. Vale para o presencial também. Barraca Burger fica na Avenida Siqueira Campos 107. Agora eu vou mostrar para vocês. Estou gravando isso aqui na sexta-feira, tá? Então eu pedi esse lanche aqui, que é a novidade, o Doce Inferno, o lanche exclusivo do mês. E vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Muito bem embalado. Pedi uma porçãozinha de fritas também. A porçãozinha de fritas tá aqui dentro, ó. Coisa linda. Vou até abrir aqui. Ó. Bom demais. E aqui tá um dos lanches, o outro tá aqui. Eu vou abrir e mostrar pra vocês como é que é. Ó, ó que beleza, coisa linda. O cheirinho tá subindo aqui, à vontade já de morder. Olha só o tanto de queijo e de geleia que tem aqui. Eu vou amassar esse lanche e, ó, segue lá, Barraca Burger. Gostaram? Essa foi diferenciada, hein? Foi diferente. Agora eu vou falar sobre o jogo. Eu tô olhando aqui porque eu tô tendo que gravar em pé hoje. O meu escritório está sem luz por um probleminha que aconteceu aqui em casa. Então eu tô tendo que gravar no quarto. Então não tem onde a estrutura é assim montada. Tô com o caderno aqui embaixo olhando. Mas o Santos jogou contra o União de São João de Araras, né? O primeiro, claro, Sub-17. Bateu o rival por 4-0. Jogo bem tranquilo, eu ia falar fácil até, mas foi fácil mesmo, mas bem tranquilo, de muito controle. União São João é uma equipe muito limitada, inclusive até fiquei meio assim por conta do goleiro, porque eu falei, caraca, o goleiro é bom, o menino é muito bem posicionado, joga muito bem com os pés, mas tomou 4 gols que nem foram culpa dele. Os gols saíram, todos os gols na entrada da pequena área, os caras saíram na frente dele, só o segundo que não foi assim, mas é uma partida muito boa do Santos, que conseguiu ser superior o jogo inteiro. O primeiro tempo até foi mais firme, né, mais avassalador, abriu 3-0, e no segundo diminuiu muito o ritmo, muitas substituições também que o Helder promoveu, e aí venceu por 4-0, fez só, entre aspas, um gol na segunda etapa. Mas também, por exemplo, o Arthur do Vale, que jogou no gol hoje, foi o goleiro titular, nem trabalhou, né, praticamente. Agora volta a campo quarta-feira contra o Fluminense pelo brasileiro da categoria, jogo muito difícil na Arena Ibrachina, porque o CTR Pelé ainda não está pronto. Mas vou falar a escalação e falar rapidinho da partida. O Santos foi a campo com um time bem alternativo, né? Que foi o Arthur. Esse é titular até, né? Quando o João Pedro não tá na categoria, ele é o titular, mas é o goleiro de 16 anos, vocês sabem, também tá no ano ruim.
é o Arthur, o Lucas Alves, o João Sá, o Gabriel Coco, o Nicolas Augusto, o Yuri Soares, o Vinícius Rocha, o Benício, e na frente o Lourenço de Paula, o Davi Damasio e o João Grando. Entraram ainda o Oswaldo, o Gabriel, o Evandro Melgaço, o João Flecha, o Davi dos Santos, o Ian Vicentini e o Dudu Jimenez. Essas mudanças foram mais na parte da frente, né, do time, mas também tiveram algumas mudanças ali no meio, né? Por exemplo, o Oswaldo entrou também na lateral direita. Mas uma, por exemplo, que foi improvisação, entre aspas, né? Ele já jogou assim em outras oportunidades, foi o Yuri como volante. Ele atuou muito bem, muito bem. O Yuri é um jogador muito forte, né? Então, até acho que às vezes tecnicamente ele poderia ter um trato um pouquinho melhor, mas se ele fosse adaptado a essa posição, acho que seria uma ideia bem interessante, porque ele sabe usar muito bem o corpo dele, ele abria o corpo, os braços, né? Protegia, conseguia girar muito bem. Fez uma bela partida. Ele que é lateral direito de origem, né, atuou como volante hoje. E no segundo tempo, até vou falar do primeiro antes rapidinho, porque tem muita entrevista hoje, então vou tentar não ser muito longo, né, no que eu vou falar. Mas o primeiro tempo foi bem, como eu falei antes, bem avassalador. O gol sai cedo, uma jogada pelo lado esquerdo, acaba... Quem sofre a falta eu acho que é o Benício, eu não lembro agora, mas o Davi Damasio cobra a falta, o Benício antecipa ali no primeiro pau e faz 1-0. Depois uma jogada que começa com o Vinícius Rocha abrindo para o lado esquerdo, o Benício carrega, espera... Ah não, perdão, esse é o terceiro já. O segundo foi o que o Lourenço de Paula cruza. Uma bola esticada, o Lourenço de Paula estava jogando na ponta esquerda, né? Ele leva para o fundo, cruza, o Benício dá um passo, ele dava um passo para frente, dá um passo para trás, cabeceia com muito estilo mesmo, parecendo um centroavante. No canto do goleiro, faz o 2-0, e depois do 3-0, uma jogada que começa com o Vinícius Rocha, esticando acho que é pro Lourenço, o Lourenço pro Benício. O Benício até espera o Lourenço passar, o Lourenço não passa, então ele segura. O Davi Damasio, que estava na ponta direita, faz uma movimentação bem inteligente, passa nas costas do marcador dele, que acho que é o lateral esquerdo do União. E o Benício cruza, ele sai na frente do goleiro, faz o 3-0, aí o ritmo já diminui bastante. O Santos até teve uma outra chance deixa eu ver com quem, espera só um pouquinho. Não, acho que foi essas mesmo. Não, é do Yuri, isso. Uma bola que sobra pro Yuri, ele corta pro lado esquerdo, acaba pegando, bate forte, mas a bola acaba pegando um pouquinho de força e sobe, e vai até pro estacionamento lá da Portuguesa, porque se você não sabe, ali na Portuguesa Santista, o gol é aqui, aí tem a arquibancada, tipo, um pouquinho só em cima, então a bola para ir pro estacionamento é muito fácil, que é logo atrás. E aí no segundo tempo, com as mudanças, como eu falei, o ritmo caiu, o quarto gol sai, acho que por volta dos 15 minutos, não tenho certeza, mas uma bola esticada pela direita, o Davi Santos cruza, o zagueirão foi cortar, acabou que ele meio que gira para tentar cortar e cai. Aí o Ian Vicentini, ele que foi artilheiro da Copa Mic Futebol, né, que o Santos foi campeão lá, sub-16 há uma semana, né, 2, enfim. Ele gira batendo, faz o quarto gol, bonito gol, e aí, tranquilão, o Santos consegue essa vitória. Realmente o União não teve nenhuma chance perigosa, as finalizações foram todas para longe, uma bola ou outra esticada, acho que foram 2 bolas esticadas que o Arthur precisou sair do gol, uma ele sai até com o pé, passa pelo jogador e sofre a falta, mas realmente ele não fez uma defesa no jogo, foi um jogo muito tranquilo. O João Flecha ainda chega a perder um gol na cara do gol, o João Grando também no primeiro tempo perde um que ele não costuma perder, numa bola esticada, ele sai cara a cara com o goleiro e bate no canto, o goleiro faz a defesa com o pé, mas enfim, então jogo bem tranquilo aí para esses meninos, tá? Fica aí com as entrevistas do Davi Damasio, do Benício e do Helder, e depois eu volto para falar sobre o Sub-20. Primeiramente eu quero agradecer a Deus pela partida de hoje, pela vitória, pelo gol, pela assistência, e realmente sendo muito cansativo o jogo sábado, terça, quarta, mas a gente está conseguindo manter uma sequência boa, graças a Deus o grupo está bem fechado e estamos conseguindo manter a sequência lá em cima, uma sequência muito boa. Eu acho, se eu não estou enganado, Davi, é a primeira vez que você fala aqui com a gente, né? Então, sempre como tradição, a gente pede para o jogador descrever as suas características para o torcedor conhecer. Eu queria que você falasse um pouquinho de você, onde você prefere atuar, suas principais características. Eu sou jogador de lado, né? Lado do campo, atuo tanto na ponta direita quanto na ponta esquerda. Minhas características são velocidade, força, drible e é isso.
Você chegou a atuar um pouquinho ano passado até com o professor Orlando no Sub-20, né? Um jogo ou outro, né? Sim. Fala um pouquinho dessa experiência também, de como é que foi já subir uma categoria, mesmo tão distante, né? Você tinha 16 naquela ocasião, né? Hoje tá no ano bom do Sub-17. Fala um pouquinho do que te ajuda essa experiência também a atuar mais no Sub-17. Foi uma experiência muito boa jogar com os jogadores mais velhos. Eles me ensinaram muita coisa, tanto os jogadores quanto o professor Orlando. Foi uma experiência ótima. Benício, fala um pouquinho da importância dessa vitória. Vocês seguem dividindo a liderança aí do grupo com o Ibrachina, né, na pontuação, claro. Sequência difícil, né? Paulista, brasileiro, mas vocês estão conseguindo manter a regularidade e vem de uma sequência interessante de vitórias, né? Bom dia a todos. Estamos vivendo um grande momento, tanto no brasileiro como no Paulista. Estamos lá em cima, no topo da tabela, lutando sempre pela liderança. Agora temos um jogo difícil agora, sequência do brasileiro contra o Fluminense e no sábado contra o Ibrachina. Do jogo muito difícil, mas estamos trabalhando para isso, para sair com os 3 pontos. Benício, acho que é a primeira vez que a gente conversa aqui, né? Então eu peço para você descrever um pouquinho as suas características para o torcedor te conhecer e até falar onde você prefere atuar. Você já atuou na ponta direita, um pouquinho pela esquerda também, hoje de camisa 10. Quais são suas preferências? No começo do ano comecei jogando pela ponta, sou um jogador mais técnico, gosto de jogar mais pelo meio, agora o professor me encaixou pelo meio. Estou tendo oportunidade tanto no brasileiro como no paulista, estou me saindo muito bem, estou conseguindo render pro time, fazer boas atuações e espero continuar assim, ajudando sempre a equipe. Tá treinando cabeceio? Pô, tem que treinar, né? Fiz gol contra o São Bernardo também de cabeça. Sim. Agora fiz mais 2 e só agradecer a Deus por isso. Professor, fala um pouquinho sobre a importância dessa vitória, né? Nessa segunda fase e segue aí na liderança do grupo, né? Empatado com 6 pontos o Santos e o Ibrachina. Obrigado. Dar os parabéns a todos os atletas pelo desempenho. Eu acho que uma vitória importante, mesmo com o campo com todas as dificuldades, né, nós conseguimos ser superiores e confirmar o favoritismo. Então, dar os parabéns aos atletas, cumpriram uma boa parte daquilo que nós esperávamos dentro do jogo. É uma competição, nós estamos com 2 competições ao mesmo tempo, competições importantes, tanto o Campeonato Paulista como o Brasileiro. E essa minutagem que a gente tem dado aos atletas, eles têm dado a resposta positiva e a gente fica feliz com o desempenho e esperamos dar continuidade em busca do nosso objetivo. A vitória foi um passo importante para que nós possamos alcançar o nosso objetivo, que é chegar à 3ª fase. Bom, não sei se vocês gostaram desse formato, porque eu queria fazer um pouco mais dinâmico hoje, e mesmo assim já estou me alongando ainda. Já o Sub-20 teve um jogo um pouquinho mais difícil, até porque o nível de enfrentamento de União São João de Araras e Ponte Preta é muito diferente. A Ponte Preta, por mais que não tenha um time tão técnico, e não tinha, é um time bom até, mas não é dos melhores assim, digamos assim, o nível de enfrentamento é muito maior, enfrentamento físico, de experiência, porque é um time que está mais acostumado a jogar esse tipo de confronto mesmo, contra times grandes, né? E claro, é um time tradicional também, evidentemente, a Ponte Preta, né? Então, foi o jogo mais difícil e num campo muito ruim. Se o Eurico Mursa já estava ruim, e é verdade, estava, mas ainda em algumas partes do campo a bola conseguia rolar. O time do Santos tem muita qualidade, conseguia tocar a bola. No estádio Espanha do Jabaquara não dá, não tem condição. O meio de campo hoje tinha um espaço que não tinha grama, era só lama. Tanto que uma hora o Kenai tá andando, ele escorrega assim, cai sozinho, do nada. É absurdo. Não tem realmente como tocar a bola naquele gramado. Eu vou entender essa parte de que realmente não dava para jogar bonito, digamos assim, para ter tanta troca de passes de repente. De verdade, entendo. O que não impede a gente de criticar outra coisa. O Santos, quando abre o placar, aliás, quando faz o 2-0 já, o Santos para de jogar completamente. Isso não pode acontecer. Você podia jogar com mais força, uma bola esticada em velocidade, esse tipo de coisa. Não precisava ter parado de jogar do jeito que parou. Assim, não precisava mesmo. Mas conseguiu a vitória, como eu falei, ainda assim, muito importante, né? O Santos que foi a campo com um time mais misto. Nem foi o segundo time, né? Que normalmente é o time completo, alternativo. Porque tem muito jogador que tomou cartão, acho que deve estar suspenso para o jogo do Campeonato Brasileiro contra o Red Bull Bragantino. Importantíssimo também, que é nesse estádio de Espanha na terça-feira, então me deixa até preocupado. O time do Bragantino normalmente costuma ser mais forte, o time acostumado com mais disputa, é um projeto que preza muito por fazer os jogadores se destacarem na sua força também. Claro que tem jogador bom também lá, evidente, mas vocês entenderam. Então, fico preocupado com esse confronto aí da terça-feira. Mas, então, acabou que jogaram alguns titulares desse time no Campeonato Brasileiro.
O time foi a campo com Rodrigo Falcão, Gabriel Simples, Gustavo Assis, Diego Matos e o Vinícius Lira, Kenai, o Gustavo Henrique e o Rodrigo César, o Enzo Boer, o Matheus Xavier e o Cauã Pereira. Entraram ainda no segundo tempo, o Villarreal entrou primeiro, depois o Lenin, e já no final do jogo o Cauã Pierre, o João Alves e o Samuel. Esses 3 últimos foram assim, uns 45 minutos já. E até eu achei errado, mas o Copertino me deu uma explicação na resposta que, ok, entendo. Apesar de que eu teria feito mudanças antes também. Tá? Mas o primeiro tempo foi muito, muito abaixo. Eu tô até olhando aqui, nos primeiros 10 minutos, não tinha grande coisa acontecendo, né? Nos primeiros 10, 15 minutos, realmente nada. É que a Ponte Preta conseguiu uma escapada ou outra nas costas do Gabriel Simples, foram 2 até. Só que uma, o camisa 11 da Ponte, que era quem mais estava dando trabalho, ele é desarmado pelo Assis bem em cima da hora que ele vai chutar. E a outra ele corta para dar o chute, só que o Morrinho artilheiro salva o Santos. O Morrinho que depois fez o Santos tomar um gol, mas já explico já. Então ele corta, aí pinga no Morrinho e quando ele bate a bola, ele ia bater uma bola rasteira, ela pinga, né? Então ele acaba batendo ela, pega muita força, vai lá na bandeira do escanteio. Então, o primeiro tempo realmente foi muito fraco, muito fraco. O Santos tinha dificuldade de ficar com a bola, justamente por conta do campo. O jogo de ligação direta não estava tão funcionando tanto, porque muitas vezes era pro Rodrigo brigar para essa bola alta. Então, a bola alta para ele, um jogador que não é de característica de força, de sustentar duelo, o zagueiro vinha por trás e cabeceava, né? Com bem mais capacidade até física de conseguir ganhar dele, né? As bolas do Cauã Pereira também não estavam segurando muito, então foi muita dificuldade que o Santos teve mesmo. E aí consegue a primeira grande chance quando sai o gol. Por quê? Tem uma falta marcada, eu queria lembrar em quem foi agora, eu realmente não lembro. Mas, bom, não sei, realmente não sei, não vou falar ninguém aqui para não ser injusto. Mas Rodrigo cobra muito bem, o goleiro faz uma defesaça, o goleiro da Ponte. E no escanteio, o Rodrigo também bate escanteio muito bem. Eu acho que o Simples que desvia no primeiro pau e o Vinícius Lira muito bem posicionado, inclusive o vídeo do jogo de base aqui de semana passada era sobre ele, eu falei dessa característica dele, né, de muitas vezes ele lê muito bem a jogada, fica no segundo pau, já fez vários gols assim no passado, fez 1-0 hoje, e aí o Santos vai pro vestiário, foi logo nos acréscimos, vai pro vestiário com uma tranquilidade. Na volta no segundo tempo, faz o segundo gol, uma jogada do Enzo Boer, que ele acaba tocando por meio, o Cauã Pereira meio que se enrola, mas acaba sobrando limpa pro Rodrigo César bater de canhota na frente do goleiro e fazer o 2-0. E aí, o jogo parecia tranquilo, parecia resolvido, até que o jogador da Ponte Preta, numa bola esticada, ele vai cruzar. Eu acho que ele foi cruzar, né? E aí o Morrinho artilheiro fez ela pingar. Na hora que ele foi cruzar, acabou saindo mais alta, encobriu o Rodrigo Falcão, e a Ponte fez o gol. Um puta golaço com a ajuda do Morrinho. E aí o jogo ficou mais pegado porque o Santos parou de jogar, justamente. E o pior ainda, uma bola esticada pela direita, foi uma jogada bem interessante porque depois de escanteio para a Ponte. O Rodrigo César domina, acho que é o Matheus Xavier, sai disparado na esquerda, gritando desesperadamente, Rodrigo. Rodrigo para, pisa, olha e toca no Simples no lado direito. O Simples vê ou é o Simples ou é o Boé. Rapaz, agora me pegou. Mas enfim, um dos dois. Estica essa bola para o Villarreal, ele gira muito bem na velocidade, sai do marcador e toma um carrinho por trás, expulsão. Você pensa, primeiro que muito inteligente eu disse por causa do Rodrigo, né? Ele leu muito bem a jogada. E aí você pensa, pô, um a mais, tranquilo, né? Não, foi o Deus nos acuda, a Ponte até o fim teve chance, o Santos depois até perdeu 2 boas chances, o Villarreal perdeu uma na cara, numa boa jogada do Matheus Xavier, depois outra jogada do Matheus Xavier também pela esquerda, que até no primeiro tempo foi meio sumido, no segundo ele jogou bem mais, e aí o Enzo bate em cima do Villarreal, ele pediu fura, o Villarreal fez uma parede muito inteligente, furou, só que ele bateu em cima do Villarreal. E aí depois a Ponte teve chance até o fim, até teve um gol que anulado, entre aspas, não foi anulado porque o jogo já estava parado antes de sair o gol, né? Mas, enfim, então perdeu um pouco do controle que tinha, né? Ficou um Deus nos acuda, mas no final conseguiu a vitória que foi muito importante. Poderia ter jogado mais no sentido de não sofrer tanto, mas como eu falei, até entendo questão de bola no pé, construir por baixo, realmente era muito difícil porque o campo estava bem impraticável. Mas é isso. Eu falei que eu teria feito diferente, né? 2 pontos, aliás. Eu teria feito diferente porque acho que o Enzo no segundo tempo tinha cansado muito. Ele correu bastante, é verdade. Não foi bem, mas correu bastante. Eu teria colocado o João Alves. Eu vi que ele estava no banco hoje. Estava há um tempo sumido já, inclusive. Porque justamente é um jogador de força e velocidade. Você tenta colocar ele lá na ponta direita, onde estava o Enzo, para puxar contra-ataque. Mas entendi a explicação do Copertino. Beleza. E segundo, o Rodrigo. Eu já falei aqui do Rodrigo.
e vou falar de novo até porque a entrevista é com ele. O Rodrigo é um jogador que ele é muito talentoso. E hoje eu até entenderia por conta da questão do campo, que eu falei, né? A dificuldade dele jogar. Mas é impressionante como dentro de uma partida ele some completamente por um período muito longo. Quando ele aparece, ele cria as melhores jogadas e depois ele some de novo. No segundo tempo, além do gol, ele ainda acha um belo passe acho que é pro Villarreal mesmo. Numa bela jogada que ele fez. Tabela ali, se entende muito bem com o Matheus Xavier em outro momento. E depois some de novo. É complicado, ele oscila muito dentro da partida. Mas ele é muito talentoso, bem talentoso mesmo. É um jogador que precisa, talvez, ter uma atenção ali. Eu não sei qual é o aspecto que faz ele dar essas desligadas durante o jogo, mas, enfim, ele é muito bom jogador. Agora fica com a entrevista dele e do Maurício Cupertino. E eu tô indo embora. É isso. Deixa o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e até a próxima, pessoal. Valeu. Rodrigo, fala um pouquinho dessa partida, um jogo muito difícil, um campo complicado, né? Mas vocês conseguiram sair com a vitória e vem embalando uma sequência legal, né? De vitórias aí, entre Brasileiro e Paulista. Sim. Muito feliz, né? É muito importante sempre estar vencendo. A gente está vindo numa sequência muito boa mesmo. A gente precisa pontuar nos 2 campeonatos, né? E é bom para a confiança do grupo, dos atletas. Então, fico muito feliz pela vitória e por ter ajudado a equipe com o gol. Essa semana, Rodrigo, vocês treinaram no profissional. Digo você e vários companheiros seus, né? Fala um pouquinho de como é que foi essa experiência. Eu não sei se foi a sua primeira vez no profissional, como treino. Não, já tinha sido outras vezes. Mas como é que foi agora que o Santos tem um jogador aí que a rapaziada é bem fã, né? Que é o Neymar. Cara, eu acho muito legal isso daí que eles fazem, né? Tipo, pra gente tá sempre pisando lá, se adaptando ao ambiente deles também, porque é bom pra gente. A gente sempre quando desce, a gente volta mais confiante por ter essa experiência com eles lá, né? Isso ajuda também na nossa confiança. E, pô, treinar com o Neymar é uma sensação indescritível, né? Porque é um ídolo pra todos nós, tipo, é o cara que me fez gostar de futebol, gostar do Santos, a torcer pro Santos, então eu fico muito feliz de estar realizando essa cena. E para finalizar, Rodrigo, você já jogou como armador, já jogou pela direita, pela esquerda, como centroavante, falso 9. Aonde o Rodrigo se sente mais confortável? Onde você acha que rende mais? Eu sei que você vai ajudar em qualquer posição que te pedir, mas onde você se sente mais confortável de atuar? Cara, é verdade, já joguei muita posição. Até o 17 eu jogava muito mais como 9, mas aí quando o Zago assumiu no final do ano passado, ele começou a me adaptar e conversar comigo falando que eu tinha um potencial ali jogando mais como um 10, um segundo atacante. E aí acabei que eu fui gostando da posição, fui me destacando, achei que eu fiz uma boa copinha. Comecei um ano bem, jogando de meia, então acho que hoje ali na meia eu me sinto mais confortável, mas se fosse para falar depois da meia acho que seria a 9. Importante vitória contra a Ponte Preta, que estava em terceiro lugar. Eu acho que é uma competição muito dura e o campo, né, principalmente o campo, está numa condição bem ruim, não tem como a gente jogar futebol do jeito que a gente vai praticando no nosso gramado, seja no sintético ou então qualquer outro campo. Aqui o jogo é diferente, né? E nós temos que nos adaptar. E foram o que os atletas fizeram, né? Teve alguns momentos muito bons, outros momentos que não foram tão bons, mas o importante foi os 3 pontos em cima de uma Ponte Preta, que estava em terceiro lugar. Eu acredito que agora a gente deve estar por aí, terceiro, quarto, né? O importante é a gente estar seguindo firme nessa caminhada para estar conquistando as primeiras colocações do Campeonato Paulista. Eu queria te perguntar sobre as substituições também. No começo do segundo tempo você troca o Villarreal no lugar do Cauã, depois o Lene no lugar do Simples e as últimas 3 você faz mais só no final da partida. Queria ouvir a sua avaliação do porquê que você preferiu deixar essas últimas substituições para depois. Eu senti que a equipe estava bem estruturada, sabe? Com jogadores importantes do Campeonato Brasileiro, que eu acho que são jogadores que podem definir jogos a qualquer momento, e eu não queria mexer muito na estrutura. A partir do momento que eu tirei o Cauã para colocar o Alejandro, foi uma troca, porque o Alejandro tem uma sustentação melhor dessa bola na frente, essa briga constante que tinha de bola aérea, e o Alejandro tem a mesma característica do Cauã, mas consegue sustentar mais o jogo lá na frente, né? Depois o Lenin foi pela questão a cartão amarelo, que eu vi que o Simples poderia a qualquer momento ali numa dividida o juiz também interpretar e expulsá-lo, que ele já tinha feito a expulsão do jogador da Ponte Preta. E os 3 últimos foi nos últimos momentos do jogo, que eu achei que a equipe poderia parar um pouquinho ali, de entrar com 3 jogadores frescos, para a gente poder, num momento importante ali do final do jogo, ter uma condição de repente de uma bola, escapada pelo João, ou até mesmo o Cauã Pierre poder fazer um chute médio e longa distância para a gente poder sustentar os 2-1.